Bom dia pessoal, tudo bem? Deixa eu virar aqui um pouquinho mais para conseguir pegar bem o quadro. Vamos ver aqui se conseguimos nos adaptar com o quadro. Eu e o quadro, né? Vocês viram, é todo dia eu e o quadro. Vai pra cá. Aí, tá bom. Bom dia então, estamos aqui novamente, né? Começando uma live para compartilhar conhecimentos, para ter esse compartilhamento, essa troca. Eu acho bem importante essa troca, acho muito importante. E eu sempre falo em todas as lives que essa troca é de coração. Então eu comecei faz 12 anos atrás, eu iniciei como uma renda extra, eu vim da área comercial, vim da área de gestão, vim da área de marketing. Comecei essa renda extra e o que aconteceu? Aconteceu que quando eu entrei para essa área da estética, com a estética facial, eu acabei me identificando com ela, eu acabei me envolvendo com essa área, né? A área da estética me envolveu, ela realmente me acolheu. Então, o que aconteceu? Eu, juntamente com as outras experiências que eu tive, eu consegui montar e consegui, entre procedimentos, a técnica, métodos, pilares, fazer com que o meu caminho fosse muito bom, que o meu caminho fosse muito próspero, que o meu crescimento, graças a Deus, fosse de 100% ao ano, que a minha agenda se completasse sempre, né? Isso foi um passo a passo no início, mas depois logo se desenvolveu, que a minha agenda fosse sempre cheia. E para que a gente trabalha? Para que tu, profissional, tu que está aí, trabalha? Para ter retorno, para ter resultado, não é isso? Tu trabalha para quê? Você trabalha para fazer atendimentos ou você trabalha para ter resultados? Então, são coisas que a gente precisa começar a desenvolver dentro dos nossos pensamentos, hábitos, né, crenças e tudo mais. Para quê? Para a gente se posicionar, se direcionar, para fazer entendimento sobre o que é que eu estou buscando, o que é que eu quero, como que é a situação, né, que eu estou. Karina, eu atendo 3 vezes por dia. Você está atendendo 3 vezes por dia apenas? Karina, eu atendo 2 vezes, a sexta e o sábado. Eu atendo às tardes, mas não estão completas. Então, assim, ó, não é fazer atendimentos, mas sim o resultado. É a mesma forma, não é estar 12 ou 15 horas trabalhando, e sim o resultado que você está recebendo deste trabalho. O que é o resultado, Karina? Você aí está com este resultado financeiro satisfatório? Este valor aí que você ganha, este resultado de trabalho de 3 dias da semana, ou de 7 dias da semana, ou de 6, de 5, de 12 ou de 7 horas de trabalho, qual for ele, este resultado, ele completa o teu ciclo todo? Qual que é o ciclo? O ciclo é, ele completa tu estar atendendo aí as tuas necessidades do teu empreendimento, do teu negócio, e ele completa as tuas necessidades pessoais, né? Vida. Ah, eu tô conseguindo sim comprar tal coisa, direcionar tal coisa, ter uma vida um pouquinho mais confortável. A gente não está falando de ser rica, né? E nem de ter muito, mas sim um conforto mínimo para ti. Então, se pergunta isso, porque o que acontece muito? Os resultados são assim, ó, mesmo trabalhando em uma empresa, ou mesmo trabalhando autônomo, o que tu tem? Tu tem nas tuas mãos para agarrar e crescer. Né? Tu pode crescer o quanto tu quiser. Quando tu trabalha de funcionária, isso depende um pouco, porque envolve mais pessoas ali, mas não quer dizer que você não possa crescer. Você pode também se empenhar, você pode mostrar, você pode se posicionar de forma diferente e crescer também dentro lá da empresa que você está. Ou de repente tu, né, você que é uma profissional da área da beleza, uma profissional aí da estética, pode estar trabalhando dentro de outro ambiente, né, de outra clínica, outro salão, como funcionária e também lá rever parcerias, rever crescimento, se destacar e ganhar a confiabilidade dessas pessoas, né, e ter um retorno maior. Então, quando a gente coloca isso a peso, a gente começa a entender que não é mais só estar atendendo. Não é eu fazer 15 unhas, fazer 15 maquiagens, fazer 15 sobrancelhas, fazer 15 limpeza de pele, ou estar ali, né, ativo. E eu tô jogando um número, viu, pessoal? Não é apenas isso, mas sim você está entendendo esse percurso, está entendendo qual é o teu retorno. E o retorno que eu falo, o retorno que eu me referencio, ai, Karina, mas crescer 100%, será que eu vou conseguir? Claro que você consegue. Com certeza você vai conseguir, com certeza a gente tem como fazer isso, né? É apenas cuidar de alguns pilares, algumas questões, alguns descuidados, né, que a gente está tendo lá no nosso salão, lá no atendimento na minha casa, quando eu estou atendendo a domicílio, alguns cuidados, alguns métodos, né, alguns pilares que a gente precisa estar seguindo para isso tudo acontecer, para isso tudo ter o retorno.
Então, a área da beleza é uma vertente maravilhosa. A área da beleza, a área da estética é uma vertente maravilhosa. E o que a Karina quer falar com vertente? Ela quer falar que ela está sempre, né? Sempre jorrando água, ela sempre está com trabalho, crescimento, evolução. Tu pode ter tudo isso nessa área. Porque eu já expliquei em N lives o quê? Que você vai estar ali dentro de uma área que cresce todos os anos. Sim, existem dados para isso. E por que ela cresce? Porque a tua filha aí de 10, 11 anos já está usando a estética. Porque tu, a tua irmã, a tua mãe, a tua cunhada, o teu marido estão usando mais a área da beleza. Em todas as questões. Eles se preocupam mais, vocês se preocupam mais com a sobrancelha, se preocupam cada vez mais com não estar com envelhecimento precoce, se preocupa cada vez mais o benefício daquela limpeza de pele, daquela, eu não quero pelos no meu facial, se preocupa cada vez mais como eu, por exemplo, eu desde muito novinha vinha fazendo as unhas, né? Sempre fui na manicure, e hoje, gente, é algo que eu não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem. Eu deixo outra coisa, mas a minha unha não fica. Então, a Karina faz mecha no cabelo, tu faz mecha no cabelo. E assim a gente faz massoterapia, a gente faz drenagem, por um período a gente aumenta isso tudo para eliminar várias coisas. E depois a gente diminui um pouquinho, mas não para. Então, tudo isso, dá um pouquinho mais de foco em fazer uma cirurgia plástica, mas o que acontece? A cirurgia leva a massoterapia. A cirurgia leva tu a usar cremes e cuidados lá com o esteticista, lá com uma pessoa da área da beleza facial diferente. Tu vê o resultado em outras pessoas levam tu a fazer isso diferente. Então, é uma crescente, é uma vertente. Tu consegue estar sempre trabalhando. Como eu falei, eu já passei uma crise lá em 14, 2015, aqui na minha região muito forte, porque eu estou no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Aqui as empresas da metalúrgica são muito fortes, então o que acontece? Eu passei lá essa crise com crescimento. E eu acredito que se eu não estivesse passando a crise, eu não ia aumentar 100, 150%, eu ia aumentar 300%. Se eu não tivesse ainda, né, aquela retenção. Porque o que acontece? Eu, a Karina, sempre trabalhei o quê? Não trabalhei com uma classe de clientes ricos, com uma classe de cliente, né, então, o que eu sempre tive? Eu tive uma classe de clientes onde eles conseguem estar se mantendo na área da beleza e eles gostam da beleza, que nós vamos falar isso mais à frente. Então, essas pessoas se mantiveram ali comigo. Mas, como eu estava com esta classe, muitos trabalhavam em escritório, muitos trabalhavam até em produção. Então, como foi para uma classe que foi atingida na minha região, eu ainda consegui crescer 100, 100 e poucos por cento no ano, ao ano, mesmo com a crise. Por quê? Porque a gente está tomando passos, métodos, né? A gente está com resultados nas mãos, visualizando tudo isso e colocando os pontos corretos. Então não é começar a pegar um pouco da ideia aqui, pegar um pouco da ideia lá, pegar um pouco da ideia ali, juntar e fazer lá um. Não, gente, não. Vamos seguir um passo a passo, vamos entender o que é isso. E quem não quer crescimento? Quem que não quer crescimento? Todos querem. Todos. Eu sempre tive minha agenda. Tive as fases de início, né? Sempre tive minha agenda crescendo muito, evoluindo muito. E daí o que acontece? Acontece que tu vai vendo isso acelerar, isso é visível. E quando é visível, é confortável. E quando é confortável, é motivador. Então, por que eu me mantive 12 anos na área da beleza? Por que eu estive os 12 anos? Porque era visível o crescimento. Porque era confortável. Eu podia ter dado muito mais passos. Muito mais para ter um retorno satisfatório. Mas o que acontece? Acontece que a gente fica com a retenção de certa forma, e acontece que tu não dá certos passos logo. E é isso que eu quero para quem está hoje na área da beleza, quem está hoje na área da estética, é auxiliar e compartilhar justamente isso. Mesmo que eu cresci tanto, mesmo que eu consegui evoluir os 100, 100 e pouco por cento ao ano, eu ainda tive as retenções. E as retenções se dão por quê? Mas será que eu invisto? Mas será que eu faço? Mas será que eu devo? Mas será que eu vou? Então, tu sabe que deve, mas tu mantém sem fazer. Então não podemos cair nesta tentação. E o que eu acho? Se eu tivesse lá uma consultoria assim, se eu tivesse lá um apoio assim, de repente eu iria estar mais preparada, porque mesmo vindo da área de gestão, mesmo vindo da área comercial, mesmo vindo da área de marketing, o que acontece? Tu está ali como autônoma, tu está ali, né, com o teu dinheiro, tu está ali com a tua atenção, e daí as coisas parecem que ficam o quê? Mais difíceis. Então não são difíceis, são muito fáceis. São muito fáceis. Eu sempre cito, em uma pequena mudança que eu fiz, pequena,
eu consegui no primeiro mês praticamente 50% de evolução. Então, as mudanças são pequenas, mas elas precisam ser constantes. E para quem está na área da estética, isso é importantíssimo, porque quando a gente está aqui, o que acontece? Tu vai lá, aprende a técnica, tu aprende como que tu vai fazer a sobrancelha, como que tu vai fazer o cabelo, como que tu vai fazer a unha, a maquiagem, tu se preocupa com isso, com isso, com isso, com isso. Aí tu se preocupa que tu tem que fazer atendimento. E quando tu se preocupa para fazer atendimento, o que tu faz? Esquece total do valor e começa a fazer o quê? Baixar preço. Baixar preço. E nenhuma empresa cresce se ela não estiver cobrando correto, se ela não estiver com um valor. Então a gente tem que fazer o quê? Fortificar os nossos valores. Fortificar isso para o nosso crescimento. É fácil, nada é fácil na vida, mas a gente pode fortificar. A gente precisa fortificar a nossa técnica, fortificar o método padrão. Fortificar tudo isso para quê? Para que eu vou preparando o caminho. Aquela questão que eu fiz outra live, da plantinha, a gente vai lá, planta, vai lá, bota sementinha, ela vai crescendo, ela vira uma árvore e vai começar a ter os frutos. Os frutos são o quê? Clientes, né? Uma carteira de clientes. Só que daí você esquece o seguinte, neste percurso existe manter o cliente. Então, muita gente passa por aqui, eu percebo algumas profissionais já muito bem formadas, estão conversando comigo, e mesmo assim estão ficando aqui. E quem está iniciando deveria estar colado no conteúdo. Porque o que acontece? Se tivesse colado no conteúdo, iria crescer, né? Iria já estar dando os primeiros passinhos para crescer, para evoluir. Agora, se você ficar vendo algumas coisas, perdendo algumas chances de pegar realmente o que é correto para te conseguir já uma pequena evolução mesmo assim, não tem como. Então você vai lá, faz o curso, faz a técnica, já tem, tá pensando em fazer, mas não está focado naquilo que você precisa. E como eu falei, eu já falei sobre disciplina, já falei sobre técnica, já falei sobre tantas coisas que a gente tem que cuidar. Alguns métodos, o porquê está, o porquê não está, o porquê focar, o porquê não focar. Então tem que fazer. E hoje eu fiquei de falar sobre o que? Continuar o nosso assunto sobre as outras lives, que é sobre a técnica do design de sobrancelha. Então eu fiz ontem falando sobre o corpo da sobrancelha, ter uma média de 6 centímetros. E nós está trabalhando mais ou menos aí. E ter parâmetros para quê? Para estar evoluindo, né, com a técnica. Ter parâmetros para quê? Karina, eu quero fazer um bom desenho de design de sobrancelha. Isso acresce atendimento, acresce script, acresce outras coisas que são métodos, sim. Mas eu preciso entender, porque na verdade o que acontece? A minha cliente, ela quer ser encantada. Ela vai sair lá da casa dela e ela vai ir até você e ela quer o quê? Ela quer uma sobrancelha bonita. Ela quer uma depilação facial perfeita, uma limpeza de pele que vai revitalizar e dar vida para aquela pele mudar totalmente. Ela quer encontrar uma profissional com uma técnica bem desenvolvida. Para quem partir, né, de um módulo e ir para microblade, entender sobre fio a fio, também. Não vai lá de qualquer jeito fazer. Mas então, voltando aqui, o que vai acontecer? Tu precisa saber as medidas, os parâmetros, né, dessa sobrancelha. E ontem a gente fez como iria fazer esses parâmetros, como iria fazer essas medidas, que é importante a gente fazer o treino no papel, porque o treino do papel vai nos levar à segurança, que é importante a gente desenvolver isso com a nossa família, com amigos, família, com quem esteja próximo. Para quê? Para não ir lá e a cliente sentir. Então, você conseguiu 5 novas clientes. Ah, elas são um pouco conhecidas, que legal. Ou até mesmo lá onde você vai fazer uma parceria. E daí tu imagina que a pessoa chega e ela sente que tu está fazendo teste nela. Ela sente que tu está tentando aprender nela. E outra coisa, não sai com encantamento, sai de lá meio que com a decepção. Ou ficou torta, não ficou bem alinhada, ou a cor da coloração não foi compatível. E assim vai. Então, ao invés de você ganhar aquelas 5, 10 clientes que elas trazem, você já vai estar começando, de repente, perder uma. Pode ser que ela te dê mais chances. Não, ela é meio conhecida. Eu vou dar ainda uma chance para ela fazer os procedimentos em mim, porque ela está começando. Só que a partir do momento, isso eu já escutei de outras pessoas que vieram fazer comigo e ficaram. Eu ia lá, e daí eu dei mais 1 ou 2 chances achando que era um momento da pessoa, mas eu percebi que ela não tinha técnica nem interesse em estar bem ali. Eu vi isso de design de sobrancelha, micropigmentação, depilação facial, cuidados da pele. Na verdade, eu escutei isso até de cuidados faciais de médicos, dermatologistas, não falando mal de ninguém, por favor, muito respeito. Mas o que acontece? Clientes minhas, que eu estava dando uma consultoria, a gente falando sobre os produtos, sobre tudo, sobre o procedimento, e elas conversando comigo, falando que simplesmente a pessoa atende daquele jeito. Ah, mas o médico não sabe atender? Gente, ele é dermatologista, mas isso não quer dizer que ele está especializado para estética. E daí o que faltou? A atenção dele. Ele acha que sabe tudo. E ninguém sabe tudo. Nem eu, nem ninguém. Então, vamos lá. Treinar.